Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. A Mercy, em 2003, estava grávida de 2 meses e perdeu o bebê. Ela precisou passar por um procedimento cirúrgico, tomou uma anestesia e teve uma transformadora EQM. E até hoje ela se lembra de todos os detalhes do que aconteceu. Vamos conhecer a história dela? Mércia, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, O Que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você diga o seu nome, a sua ocupação, de onde você está falando, e em seguida nos conte sua história. Muito obrigado. Obrigada. Meu nome é Mércia, sou de Pernambuco, Vitória, Pernambuco. Sou casada, tenho filho e sou funcionária pública, auxiliar administrativa. Eu passei por um EQM em 2003. Estava grávida de 2 meses do meu segundo filho. Tive um aborto espontâneo e era uma gravidez normal. Acordei um dia qualquer com dores e não queria ir para o hospital, com medo de ficar internada, porque meu filho era pequeno no tempo, aí fiquei com medo de deixar ele, não queria ir para o hospital. Só que as dores foi piorando, chegou ao ponto de o aborto seguir em casa mesmo, foi aborto espontâneo. E eu continuei em casa por 5 dias, não queria de jeito nenhum ir para o hospital. Comuniquei à minha ginecologista, aí ela me encaminhou de emergência para internação. Era à noite, meu marido me levou para o hospital, já fui lá internada, aí ele voltou em casa, pegou minhas roupas e levou para lá. Passei a noite no hospital tomando soro, para no outro dia de manhã fazer o procedimento de curetagem. Passei a noite lá tranquila, dormi normal, e no outro dia, 9 horas da manhã, chegaram 2 enfermeiras na enfermaria e avisaram que me preparasse para entrar na sala cirúrgica. Colocaram a bata hospitalar e me levaram para a sala de cirurgia. Deitei na maca, fiquei lá esperando o médico chegar, elas fazerem lá o trabalho delas. Eu ouvia perfeitamente, até eu estava me sentindo normal, não senti nada de anormal. Elas conversando do cotidiano delas, da família, dos filhos. Aí chegou uma delas e falou que ia colocar uma máscara, um respirador, e me queria inalar uma fumacinha. Ela falou até isso: você vai inalar uma fumacinha e vai dormir. Todo o procedimento, quando você acordar, já vai ter terminado. Aí eu até lembro de ter perguntado: mas vai doer? Você tem alguma coisa? Ela fez: não, você vai dormir todo o procedimento. Aí eu falei: vai demorar? Ela fez: não, é 35 a 40 minutos, disso não passa, nem se preocupe. Tudo bem, ela chegou, colocou o aparelho em mim e perguntou o meu nome. Aí eu lembro ainda de ter falado meu nome, meu primeiro nome, meu segundo nome, Mércia Andresa. Daí eu já comecei a apagar, aquele sono gostoso, e nisso eu dormi. Para mim eu dormi, eu tinha dormido lá, eu apaguei. Nisso que eu apaguei, eu comecei a me sentir leve. E senti que eu estava flutuando. Cheguei numa altura assim, razoável, parei. Só que eu estava virada de barriga para baixo. Eu abri os olhos e me vi o corpo deitado na maca. E reconheci que era o meu corpo que estava lá embaixo. Eu lá no teto, olhei para baixo, sabia que era eu que estava ali. Só que não era esse corpo que eu vejo no espelho, que eu sei que eu sou assim, não era. Eu via como, não sei, não tinha valor. Era tipo uma massa de carne. Era tipo, para mim, eu via lá de cima uma massa de carne sem valor nenhum. Estranho, era uma sensação muito estranha, que não tinha importância aquela pessoa que estava ali deitada, aquela Mércia que estava deitada na maca. E como a sala cirúrgica fica no 3º andar, eu fui descendo os andares. A Mércia que estava lá no teto foi descendo os andares. Passei pelo piso, cheguei no 2º andar, passei pelo piso, cheguei no 1º andar. Aí eu comecei a passar pelos corredores do hospital.
reconheci, eu olhava para as paredes e reconheci que era o mesmo hospital que eu estava, pelos quadros e pelas cores das paredes, que são pintadas de uma cor branca com verde claro. Eu reconheci por causa disso. Aí eu fui girando no ar. Como é que começou isso de você girar? Foi o movimento, foi aumentando. Eu não flutuava em linha reta. No começo, você desceu passando pelos andares, você estava reta. Estava reto. Aconteceu alguma coisa a partir da qual você começou a girar? A rapidez, o movimento começou a ficar mais rápido. Quando eu desci, que eu cheguei no térreo, aí eu já comecei a girar no ar. Começou a ficar mais rápido, eu já fiquei sem controle do corpo. Comecei a girar. E com olhos abertos para tentar reconhecer onde eu estava. Eu lembro que era o hospital, o mesmo lugar que eu tinha entrado na noite anterior para me internar. Aí eu passei pelas enfermarias, eu passei pelos corredores, passei pela portaria, passei por tudo. E ninguém me via. As pessoas lá na recepção, as moças do trabalho lá no balcão da recepção, só que ninguém me via, eu passava tudo. E você reconhecia mesmo girando? Mesmo girando, que era rápido, mas eu ainda percebia as coisas. Só que depois que eu saí do hospital, eu comecei a ver só de um lado e do outro, tipo, vou falar um túnel, que é o jeito mais fácil de tentar explicar. Um túnel de luz branca, de um lado e do outro, só branco, só branco, só branco. E na frente também uma luz bem branca, muito forte. Aí eu comecei, a velocidade foi aumentando, chegou ao ponto de eu não aguentar mais ficar com os olhos abertos. Eu fechei os olhos e eu sentia meu corpo em movimento, embolando, girando, sem controle no ar. Eu não sei precisamente quanto tempo durou esse movimento, esse voo. Aí eu lembro que eu senti o chão, meus pés no chão. Eu estava descalça, porque eu tinha entrado, né, para fazer o procedimento da curetagem. Tá, você falou de abrir os olhos, de pés no chão. Isso me faz pensar que você sentia ter um corpo. Tinha um corpo. Eu sentia que eu tinha um corpo. E esse corpo era como o seu corpo físico? Eu não sei porque eu não via. Eu sentia que eu tinha tudo igual. As mãos, os olhos, a boca, a perna, mas eu não via, eu não olhava para o meu corpo. Eu sabia que era idêntico àquele. Mas você sentia que era mais leve? Sentia que era mais leve. Não sentia o peso, que é como se você está numa piscina. Seu corpo não fica leve, era aquela sensação de leveza. Aí, nisso eu parei no chão. Quando eu senti que eu estava pisando no chão, que eu estava em terra firme, no chão firme, aí eu abri os olhos aos poucos, porque a claridade era tanta que, mesmo com os olhos fechados, eu sentia aquele branco, aquela claridade nos olhos. Aí eu fui abrindo os olhos aos poucos e percebi que eu estava numa espécie de salão. Era um lugar muito grande, não tinha, para mim era sem fim, aquele não tinha. No meu ver, as paredes eram brancas, o teto branco, o piso branco, tudo branco. Agora, não tinha fim, não tinha nada, era só um estúdio TV branco, só branco. Aí eu comecei a andar em linha reta. Eu não sei falar a verdade, assim, determinar o tempo que eu andei. Aí teve uma certa hora que eu olhei do meu lado esquerdo e vi um pinheiro, uma espécie de árvore, parecia um pinheiro. Enorme, gigante, mais de 10 metros. E ele era de um verde, muito escuro, um verde lindo, um verde diferente desse verde das plantas aqui, da terra. Era um verde, eu não sei, brilhava, o verde brilhava, era um verde diferente. E ele exalava um cheiro. Sempre que eu conto isso, eu falo que era um cheiro de renovação, porque aqui também nunca senti esse cheiro, só senti lá, nesse lugar. Aí eu acho que vinha dessa árvore. Eu achava estranho, eu olhava assim, meu Deus, como é que porque isso aconteceu em 2003, em dezembro de 2003.
Aí eu olhava assim, pensava, como um pinheiro tão lindo, não tem uma bola de Natal, não tem uma luz de Natal tão bonito. Aí eu continuava andando, andava em linha reta, andava, cheguei a um determinado ponto que eu via, muito distante de mim, uns pontinhos pretos, uns vultozinhos muito pequenos. Aí eu continuei andando em direção a esses vultos, cheguei a um ponto que vi que eram pessoas. Aí tinha homens, mulheres e crianças. Eles usavam todos uma bata, uma espécie de túnica branca, soltinha, de mangas compridas, gola redonda até a altura do calcanhar, até os pés. E eu continuei andando em direção a essas pessoas, porque eu queria saber o que era aquilo, quem eram aquelas pessoas, onde eu estava. Me interessei e fui em direção. Cheguei mais ou menos a uma determinada distância de uns 5 a 6 metros. Quando eu cheguei nessa distância, saiu do meio dessas pessoas, desse grupo, um senhor de aproximadamente 60 a 65 anos. Ele usava a mesma roupa, só que ele era calvo, tinha os olhos bem expressivos, os olhos escuros, sobrancelha grossa, o rosto oval e a pele branca, a pele clara. Aí eu continuava andando em direção a ele, era como se eu conhecesse ele. Eu tenho a lembrança agora ainda viva que eu conhecia ele já. Eu não sei que tempo, eu não sei de onde, mas eu tenho certeza que eu já tinha visto aquele senhor. Aí eu continuei andando em direção a ele, ele fez assim, estirou a mão e fez assim para parar, sinal de pare. Aí eu parei onde eu estava. Aí ele, sem mexer a boca, ele falou, você vai ter que voltar, ainda não é a sua hora. E eu também respondi a ele sem falar, sem mexer a boca. Aí eu falava assim, mas eu quero ficar aqui, eu quero ficar. Falava 3 vezes, dizia, você vai ter que voltar. Aí ele repetia, você vai ter que voltar, ainda não é a sua hora, sua missão ainda não acabou. Aí quando ele acabava de falar isso, ele fazia de novo o movimento, só que dessa vez ele fazia assim, como se me empurrasse. Só que ele ainda estava distante, ele não chegava a tocar no meu corpo, ele empurrava o ar. Quando ele fazia assim no ar, aí eu tomava aquele impulso para trás e começava de novo a flutuar contra a minha vontade. Eu não queria flutuar, eu queria ficar ali, mas como ele tinha feito isso, eu começava a flutuar de volta. Aí começava de volta a girar no ar, sem controle do corpo, girava, aí passava todo o caminho de volta. Passava pelo túnel de luz, muito, muito rápido, muito forte, passava pela recepção do hospital, passava os corredores, aí subia de novo, primeiro, segundo e terceiro andar, subia, chegava na altura do teto e parei. Quando eu abri os olhos, eu me vi novamente lá na maca, só que dessa vez eu estava dormindo, estava com os olhos fechados. E eu lá em cima me via perfeitamente. Eu lá em cima acordada me via dormindo. Aí eu fui descendo aos poucos, chegando assim mais ou menos a 1 metro do meu corpo, eu caí de vez. Caí em cima do meu corpo, caí dentro do meu corpo, que estava na maca. Tomei aquele impulso, aquele impacto na hora que eu caí, que estremeci na cama, dei aquele pulo na cama. Aí eu já comecei a ouvir de imediato as enfermeiras num certo desespero dentro da sala. Uma me balançava, a morena me balançava pelos ombros e chamava, Mércia, acorda, menina, acorda, você vai ter que acordar, Mércia, me responde. E ela pedia para outra pegar alguma coisa que eu não lembro, eu não sei se era um pano, não sei se era um instrumento, eu sentia, eu não sei se eu via, isso fica meio confuso, que a outra ia uma espécie de balcão, que estava do outro lado, pegar esse objeto que a que me chamava pediu. E ela continuava aquele desespero, um certo desespero, uma euforia, acorda, e eu escutava, eu tentava responder para ela que eu estava ouvindo, só que eu não conseguia, porque eu estava muito enjoada.
com ânsia de vômito, e eu não conseguia nem abrir os olhos. Aí ela me balançando, e quanto mais ela balançava, eu ficava enjoada. Eu virei a cabeça para o meu lado esquerdo, e nisso que eu virei a cabeça para o meu lado esquerdo, eu vomitei. Aí foi quando eu voltei para ela, aí eu consegui falar, que eu estava me sentindo sufocada. Depois que eu consegui me livrar daquele incômodo, eu consegui falar e abrir os olhos. Ela fez. Quando ela me viu abrindo os olhos, ela falou: graças a Deus, menina, você voltou. A gente te perdeu por alguns minutos. Graças a Deus você voltou. Aí eu não entendi e nem procurei saber o porquê dela. Falou: você voltou, a gente te perdeu. No tempo eu não me interessei, não me importei de perguntar o que tinha acontecido comigo. E me limparam, fizeram todo o procedimento, trocaram minha roupa, me levaram de volta para a enfermaria. Aí eu passei o resto do dia tranquilo, que isso tinha sido 9 horas da manhã. Passei o resto do dia tranquilo no soro, até a noite. No outro dia de manhã eu fui liberada e fui para casa. Eu só contei desse acontecido, isso que aconteceu comigo, 10 a 15 dias depois, comentando com a minha mãe, que tinha acontecido isso, que eu tinha visto, que eu tinha sentido cheiro, que eu tinha visto essas pessoas, essas coisas. Aí, minha mãe era muito católica, ela não aceitava, ela tinha medo, eu não sei. Ela, não, foi um sonho, você sonhou. Mas eu tenho certeza absoluta que não foi sonho, porque até hoje, depois desse tempo todo, ainda é muito viva a lembrança do Senhor que eu vi, do cheiro que eu senti, das coisas que eu vi lá, é muito, muito viva, não foi sonho. Certeza absoluta que aquele não foi sonho. O que eu passei ali foi real. Com relação ao tempo e ao espaço, a percepção do tempo e do espaço é diferente do que aqui? É diferente. Quando eu cheguei lá, para mim aquilo foi uma eternidade. Na hora que eu coloquei os pés naquele chão branco e comecei a andar, que veio o pinheiro, para mim foi um espaço de tempo enorme. Já na hora que eu cheguei perto do Senhor, que ele falou para mim para voltar, foi para coisa de segundos. Para mim, aquilo foi coisa de segundos. Na hora que eu falei com ele, passou rápido demais, porque eu queria ficar lá. Aí passou voando, aquela hora que eu falei com ele. Então você sente que teve dois momentos. Teve um momento em que o tempo parecia mais lento do que aqui e um momento que ele parecia mais rápido, é isso? Dois momentos. Tenho total certeza disso. Você, quando estava lá, você se sentia conectada com aquelas pessoas e com aquilo tudo? Principalmente com o Senhor que falou comigo. Você tinha alguma espécie de sensação de pertencimento àquilo tudo, como se todos fossem interligados ou não? Ali, naquele lugar branco, não. Mas eu sentia que, além dali, tinha outro lugar que eu não podia ver naquele momento. Que era demais para mim naquele momento, por não ser a minha hora, feito aquele homem falou, eu não estava podendo ver, mas eu tenho certeza que além daquele branco, tinha alguma coisa lá na frente, que eu sabia que eu pertencia ali. Aquilo foi só, eu tenho para mim como se fosse uma sala de recepção para mim ali, aquele branco, que eu não podia ver além naquela hora. E quando você estava nesse lugar, você teve uma sensação de sabedoria súbita? Ou seja, como se subitamente você passasse a saber um monte de coisa que você não sabia enquanto estava aqui? Não, isso não. Você falou que você respondeu a ele que queria ficar lá. Uhum. Naquele momento, você tinha alguma lembrança da sua família ou simplesmente esqueceu? Esqueci completamente. Queria ficar lá. Eu não lembrei que eu tinha um filho pequenininho em casa me esperando. Eu não lembrei do meu esposo. Não passou pela minha cabeça minha mãe, meu pai, ninguém. Eu só queria estar lá. Nem no momento que ele fez assim com a mão? Não. Eu só queria estar lá. Para mim era tão bom aquela sensação de estar ali que eu só pensava em estar lá. Não pensei, eu não lembrei nenhum momento daqui da Terra, só queria estar ali. Falando em Terra, você não sentiu em nenhum momento que você tenha saído do planeta, sentiu? Não.
era como se fosse um lugar à parte, próximo ao planeta, mas não que desse para sair, se afastar. Você chamaria isso de uma outra dimensão? Sim, um plano extrafísico. Quando você entrou de volta ao corpo, você disse que parou mais ou menos 1 metro acima dele e que aí você caiu nele. Então você sente que você entrou por igual, não é que você entrou primeiro a cabeça ou primeiro os pés? Não, entrei e caí de vez dentro do meu corpo. O corpo que estava lá no teto parou a 1 metro do que estava deitado e caiu de vez. E falhando tudo, cabeça com cabeça, braço com braço, caí da forma que eu estava, eu caí. Você disse que quando você saiu do corpo, você sentia ter o corpo, uma outra forma de corpo. Você disse que estava em pé naquele lugar que era todo branco. E as pessoas que você via ao longe, elas também estavam em pé, tal como você? Em pé, todas em pé, e todos olhavam para mim, todos, as crianças, as mulheres, os homens, todos de frente para mim, olhando para mim, mas não falavam. Você disse que você sentia que já conhecia aquele senhor. Você faz alguma ideia de quem ele poderia ser? Não, mas até hoje, falando isso para vocês, eu tenho certeza que eu conheço ele. Eu não sei de onde é, eu não lembro, mas sei que eu conheço. Quando você voltou, você teve lembrança imediata de toda a sua experiência? Na hora. Você não comentou com ninguém do hospital? Não comentei com ninguém no hospital. Comentei só com a minha mãe dias depois. E depois com meu marido. As feições das pessoas que você encontrou eram como as nossas, né? Pessoas normais. Você comentou que eram homens, mulheres, várias idades. E quanto a etnias? Tudo junto, tudo misturado. Você diria que essa sua experiência foi uma experiência religiosa? Não, porque no tempo eu não me interessava, eu não participava, não frequentava nenhuma religião, eu não era ligada a nenhuma religião. Acho que não tem nenhuma ligação. Quanto àquele pinheiro que você encontrou, você tem algum significado para ele? Porque ele era a única coisa que não era branca? Não sei. Eu não sei, a única coisa, é incrível, porque até hoje eu fico pensando também qual o significado daquele pinheiro está ali, porque só ele era verde, e no meio todo branco, o tronco marrom, igual uma árvore comum, e ele em verde, muito bonito. Eu não sei o significado daquela árvore ali. É interessante que numa entrevista recente da senhora Edeltraud, ela comenta que onde ela apareceu tinha uma palmeira ao lado dela e que ela também não sabe o que é. Você falou sobre o cheiro que esse pinheiro exalava. Você comentou que era como um cheiro de renovação. Renovação. Fala um pouquinho mais sobre esse cheiro. Eu costumo falar que é um cheiro de renovação, porque eu nunca senti aqui na terra, nunca senti esse cheiro. Não é um cheiro de perfume, não é um cheiro de comida. É um cheiro diferente, é um cheiro que não existe aqui ainda. Você se sente renovado, você se sente que tem esperança de uma coisa boa, amor, é tudo junto, como se fosse tudo que é bom junto, unido nesse cheiro. Eu não sei explicar, é um cheiro diferente, só de falar ainda lembro o cheiro. Aí por isso que é um cheiro de renovação. Quando você olhava lá, você sentia que o seu sentido da visão era diferente do que aqui? Sentia que era mais ampla. Por exemplo, algumas pessoas comentam que quando precisavam queriam virar para olhar para trás, não havia esse virar, imediatamente já estava olhando. Como se fosse a visão 360, você olha para frente, ao mesmo tempo você vê dos lados, vê atrás, você não precisa virar a cabeça, você vê tudo. Olhando para frente, você continua vendo tudo ao seu redor. Quando você viu aqueles pontinhos pretos, você sentiu que você andou tudo aquilo até chegar perto, ou na medida em que você teve interesse por eles, imediatamente eles ficaram mais perto? Eu andava.
Eu andei até eles. Eu lembro que eu andei até eles. Eu não sei quanto tempo eu andei. Foi nesse tempo que eu falei que nesse espaço de tempo que eu falei que foi muito longo para mim. Esse andar de onde eu estava para essas pessoas foi longo, mas eu não sei determinar o tempo que demorou. Você sente que os seus sentidos mudaram depois que você voltou para cá? Explicando melhor, algumas pessoas falam que adquiriram alguns dons como premonição ou a capacidade de sentir o sentimento do outro, alguma coisa desse tipo, ou então com relação ao olfato, à audição. O que mudou? Audição. A audição aumentou 100%. Comecei a ouvir, perceber mais o lado espiritual. Ficou muito, muito forte. O que significa perceber mais o lado espiritual através da audição? Isso quer dizer que você ouve pensamentos de pessoas que não estão corporificadas? Isso. Pessoas já desencarnadas. Às vezes eu estou em casa e ouço perfeitamente, chamam o meu nome, conversam comigo. No começo eu me assustava muito. Logo assim que aconteceu essa EQM, coisa de um ano, comecei a sentir essas coisas. E me assustava. Só que eu fui aceitando ao tempo, me acostumando. E hoje em dia, para mim, isso já é normal, já é uma coisa natural. Você diria que depois da sua volta ficou uma porta entreaberta entre você e esse local? Totalmente aberta. E de que forma você percebe isso? Assim, eu tenho muito contato com pessoas desencarnadas. Eu vejo, eu sonho, eu ouço. Entra em contato comigo. Você sentiu algum recado no sentido conte para as pessoas o que você viveu? Alguma coisa desse tipo? Sim. Assim, logo que aconteceu, eu tinha medo, vergonha, porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar o que era EQM, não me interessava pelo assunto. E eu tinha vergonha e medo das pessoas pensarem que eu era louca. Logo, moro em cidade interior, cidade pequena, as pessoas muito preconceituosas a respeito desse tema ainda. E eu me tranquei muito tempo para falar sobre isso. Só que o ano passado, eu participando de um grupo, eu fui contar essa experiência que eu passei da EQM. A primeira vez que eu contei para outras pessoas, não ser meu marido e minha mãe. Aí eu senti que foi um peso que eu tirei das minhas costas, que eu tinha que contar, que alguém tinha que saber aquilo que eu tinha passado também, para saber se outras pessoas passaram. Mas você chegou a uma conclusão racional ou você sente de alguma forma como se isso fosse uma espécie de missão que você também tinha, de trazer um conhecimento sobre essa outra realidade para as pessoas? Também. Eu sinto que eu tenho que falar disso, que as pessoas têm que saber que para mim, aquilo é um plano, feito eu falei, um plano extrafísico, que a morte não é o fim, que depois que a gente passa dessa vida, tem outra vida. E as pessoas têm que saber disso, porque tem gente que tem muito medo da morte, e a morte não é esse bicho de sete cabeças que muito pensam e acham que é. Depois dessa experiência, como é que você define a nossa existência? O que nós estamos fazendo aqui? O que é a nossa consciência? Que são perguntas que muitos e muitos têm, desde sempre. Eu acredito que a gente está aqui por uma missão. Cada um tem uma missão na vida, na Terra. Cabe a cada um aceitar e entender. Porque eu sei, na hora que aquele senhor falou, você volta, que você tem uma missão. Eu passei muito tempo sem saber o que ele queria falar. Só que de 3 anos para cá, fico emocionada. De 3 anos para cá, eu descobri que missão era essa. Que ele falou, que você tem que voltar, que você tem uma missão, você ainda não terminou. E a missão é ajudar o próximo. E ainda eu me nego muito a fazer isso.
Eu sei que eu tenho uma dívida com a espiritualidade, que eu tenho que pagar essa dívida. E essa dívida, essa missão é ajudar o próximo na dificuldade, na doença. Minha missão é essa. Eu acredito que todos têm uma missão na Terra. Você tem algum recado para todos nós? Que cada um tem que prestar atenção nas coisas que acontecem, amar mais o próximo, ter mais respeito, se interessar, se colocar no lugar do próximo. Se puder ajudar, ajude. Se puder fazer uma caridade, faça, porque a gente não está aqui por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. A gente está aqui para quitar uma dívida ou alguma missão, algum resgate. A gente tem que fazer a parte da gente. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?